Mensagem do céu. Queridos, a pergunta que me fazem, e todo mundo vai ficar muito bravo comigo, a maior parte das pessoas que eu conheço: orar no monte é bíblico? Orar no monte é bíblico, não é? Queridos, vamos começar primeiramente da onde veio essa situação de orar no monte, tá bom? Vamos ver se você pode compreender primeiramente, para que você não fique bravo com quem te ensinou que orar no monte é bíblico, tá bom? Olha só, eles tiram essas bases porque Moisés, ele subia no monte, lembra? Ele subia no monte para poder falar com o Eterno, lembra? E Yeshua também fazia isso, queridos, ele subia ao monte, não é, queridos? Então nós temos uma profecia clara que Moshe disse: virá um profeta maior do que eu, e a este vocês devem ouvir, não é? E nós temos um Moisés, diferente de todas as pessoas que nós conhecemos, porque Moisés, ele via a face do Eterno de uma maneira diferenciada, não que ele via o rosto do Eterno, mas o Eterno falava com ele face a face, não por meio de sonhos, não por meio de palavra profética. Moisés tinha um relacionamento com o Eterno, né? Então, assim, queridos, esses dois subiam no monte por qual propósito? Porque eles iam ver coisas que a maioria dos homens não poderiam ver. Essa é a base de todas as questões das pessoas aí. Eu não vou nem entrar nos detalhes sobre isso, porque senão você vai ficar um pouco assustado o que é que eles viam, mas nós temos uma exposição interessante quando Yeshua sobe ao monte juntamente com 3, não sobe com todos, somente com 3, não é? Ele sobe com Kefa, Yaakov e Yohanan, Pedro, Tiago e João, que eram aqueles 3 mais próximos, não é? Os mais secretos, os mais confidentes, mesmo tendo 12, Yeshua tinha 3 pessoas com as quais ele confidenciava coisas que a outros não seria confidenciado. E lá eles viram a visitação de Moshe, não é? E também Eliarro, não é? Moisés e também Elias, que estavam ali transfigurados ali no monte, onde Yeshua também é transfigurado na presença deles. Então, assim, eles tiveram uma experiência onde Yeshua veementemente diz para eles que eles não deveriam compartilhar com mais ninguém aquilo que eles viram. Ou seja, o monte se tornou um local onde as pessoas elas teriam a ideação de que vão experimentar coisas naquele lugar que elas não experimentariam em lugar nenhum. Tudo bem? Né? Se você ler Ezequiel, você não vai gostar muito dessa situação. Mas vamos compreender biblicamente. Uma coisa, queridos, é você ser chamado para ir ao monte, não é? Eu tenho várias histórias de pessoas que subiram ao monte para orar no mundo todo, viu, queridos? E caiu um raio nas pessoas e elas morreram, simplesmente não... subiram para orar e acabaram morrendo, não é? Então toda a comunidade entende que o Eterno as levou. Eu entendo de uma maneira diferente. Eu entendo que elas foram onde elas não foram chamadas para ir. Elas estiveram perante uma situação e uma condição onde elas não foram convidadas e onde elas não estavam prontas para estar. Então vamos entender isso, não é? Primeiramente, qual a ordem de Yeshua sobre oração, queridos? Qual a ordem que ele deixou para mim e para você? Porque nós gostamos de dar ideia, gente, como nós gostamos de dar ideia, não é? Kefa fez isso, Pedro, ele uma vez disse para o Senhor Yeshua: se é tu mesmo, manda eu andar até aí sobre as águas. Essa ideia não foi de Yeshua, foi de Kefa, não é? E aí Kefa acaba caindo na frente dos outros 11, todo mundo olhando, tá vendo? Bem feito, né? Olha lá, foi se meter a besta, fazer o que não devia. E ainda aqueles que não tiveram coragem de tomar um posicionamento desse, ainda viram aquela humilhação, aquela situação que, enfim, não deveria ter passado, porque a ideia não veio de Yeshua, a ideia veio dele, mas Yeshua concordou. Então, cuidado com aquilo que você deseja, queridos. Vamos ver a ordem de Yeshua. Você deveria ter isso na sua mente, querido meu, querida minha. A ordem de Yeshua. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta.
Orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Queridos, isso aí deveria encerrar qualquer questionamento acerca de onde você deve orar, não é? Deveria, eu, na minha opinião particular, encerra isso para mim várias coisas. Uma delas é a tal história de dizer que você tem que orar só na mente, para que Satanás, Ra-Satã, não saiba o que você está orando. Poxa, mas que pensamento barulhento esse, não? Que Yeshua mandou fechar a porta, né? Seus pensamentos, então, devem fazer um barulho astronômico, não é? É evidente que é para orar falando, queridos. Orar, a palavra orar já implica a voz, querido meu, querida minha. Claro, eu tenho como fazer uma oração sigilosa, em secreto, eu tenho como fazer. Aliás, Neemias fez isso, não é? Ele estava perante o rei quando foi servido, né? Mas ele abaixa a cabeça ali, faz uma breve oração, não é? Queridos, a pergunta também que pode alguém fazer aí, não é? Pessoas queridas podem estar fazendo, que é qual a diferença entre orar e rezar? E aí eu vou ter que falar para vocês consultarem o dicionário. Não há diferença, queridos, não é? Muita gente fala que os judeus, porque estão lendo o Sidur, estão rezando, não é, queridos? A palavra rezar e orar, as duas palavras, elas são sinônimos, queridos. Consulte sempre o dicionário, era um quadrinho do meu programa Vila Esperança, justamente porque as pessoas aprenderam aí no barulho das outras e acabam esquecendo até o que é o português. Queridos, rezar e orar é exatamente a mesma coisa. Então, se você ler um salmo, não é, que é uma oração feita por alguém, você está repetindo uma oração feita por alguém, você está orando, não é? Ou se você acha que você está rezando, você está rezando. Não tem diferença. Procure no dicionário, amados. São palavras sinônimas. A inventar o que rezar é diferente de orar, que rezar é uma coisa repetitiva, não é uma coisa que alguém fez. Então, nós, as escrituras, a gente nem podia ler, queridos, porque nós estamos lendo algo que alguém já falou. Né? Quando nós lemos salmos, quando nós lemos provérbios, quando nós citamos aí, nós estaremos então rezando. Não é verdade, não é, queridos? Não é verdade, não é? Então, primeiramente, a ordem de Yeshua para mim e para você, olha só que coisa impressionante, não é? Mateus 6,6 encerra qualquer diagnóstico, não é? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a tua porta, orarás ao teu pai que está no secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Não é tremendo isso, querido meu, querida minha? Mas nós temos oração também conjuntas, não é? Então nós temos orações dentro das congregações, nós temos orações dentro das nossas famílias, por exemplo, nosso devocional diário. Nós oramos juntos, onde estiverem 2 ou mais reunidos, onde estiverem 2 testemunhas, e Yeshua estará no meio deles. Essa é a promessa que ele nos deu e ele cumpre, viu, queridos? Então é importante nós orarmos conjuntamente com alguém. É muito importante a oração conjunta. Agora vamos seguir em relação à questão do monte, queridos, não é? Olha, o perigo de se orar no monte, que eu te falei lá do menininho que foi orar e caiu o raio, todo mundo já ouviu isso aí, procura na internet, tá por aí, não é? Eu esqueci agora o nome do menino, mas ele era um menino do Senhor, foi tentar subir no monte lá, voluntariamente, não é? Subiu lá para orar, não é? Cheio da presença de Adonai, achando que podia fazer o que podia, porque ele era uma pessoa muito próxima, né? Aliás, tem um que tocou na arca, lembra, queridos? Foi fazer o melhor, não é? Tocou na arca e aí foi fulminado na presença de Adonai, não é? Então, queridos, olha só. Olha o texto que está em Êxodo 19:12. Marcarás ao redor o limite ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis no seu limite, porque todo aquele que o tocar será morto, não é? Então, gente, aí eu vou falar o contrário, queridos, não suba no monte. Seu Eterno não te chamou, não é, para subir no monte. Procura aí na internet, queridos. Rapaz vai orar e morre com raio, não é? Sobe ao monte para orar e morre com raio, não é? Recebe um raio. Então, é muito importante que você possa compreender
essa coisa de se apresentar na presença de Adonai de qualquer maneira, queridos, não é? É muito complicado para minha cabeça. Eu não sou voluntária em nada. Se o Eterno me chamar para ir no monte, eu vou no monte. Se não é para ir no monte, queridos, eu não vou, ele não vou dar ideia. Eu não vou dar uma de quefa, porque vai que ele não queira me salvar naquele momento, não é? Agora vamos lá. Os discípulos procuravam, não é? E os discípulos procuravam um lugar para orar, queridos. Vamos ver qual lugar. Isso está na Nova Aliança, não está em Atos. Nós estamos estudando Atos. Atos 16, 13, olha só. No sábado saímos da cidade para junto ao rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentamo-nos e falamos às mulheres que para ali haviam concorrido. Queridos, o lugar que eles encontraram bom para orar, estou falando do Shaliachim, ou seja, dos discípulos, dos emissários, aqueles que, segundo eu e segundo você, é os que nos ensinaram o que nós deveríamos saber. E o lugar que eles encontraram para orar, queridos, pasmem, era do lado de um rio. E, queridos, não era no monte que esse rio estava, queridos, não é numa nascente, não é? Eles estavam justamente numa planície, meus amados, não é? Estavam orando numa planície. Então, queridos, eu só queria explicar para vocês que essas questões, elas foram, infelizmente, se tornaram questões míticas, não é? Você não vai se aproximar do Eterno pela altura que você sobe, senão quem está ali naquele prédio de Dubai são as pessoas mais próximas do Eterno, não é? Ou então vamos para os monges do Tibete, não é? Que são os montes mais altos da Terra. Você acha honestamente que os monges do Tibete estão próximos do Eterno, queridos? Vocês acham honestamente isso? Nós devemos ter um pouco de compreensão quando Yeshua é levado a um monte, onde se mostra todos os reinos da terra, e quem está mostrando ali é Satã, queridos. Ele também está no monte, não é? Ele está no monte onde lhe são mostrados todos os reinos da terra, não é? Queridos, cuidado, não é? Quando você olha para o monte como sendo uma experiência única, e uma experiência que seria o único lugar que você teria algum encontro com o Eterno. Eu queria contar para vocês minha experiência de subir a um monte, não é? Eu fui subir no hipotético Sinai, que não é o Sinai de jeito nenhum, lá no Egito, mas o que aconteceu? Quando eu subi alguns quilômetros, eu comecei a ter hipotermia, não é? Nós começamos a subir de madrugada, em torno de 3h30 da manhã, era por volta de 5 da manhã, eu comecei a ter hipotermia, não é? Meu marido percebeu que eu estava tendo hipotermia lá no Sinai hipotético, não acredito que é o Sinai verdadeiro, e meu marido pegou ali um camelo, bem fedidinho mesmo, para a gente descer, porque eu não conseguia mais andar. Foi terrível andar no lombo do camelo, queridos, né? Ainda mais aqueles penhascos, não é? Tudo iluminado só pela luz da lua e pela luz das estrelas que estavam ali, né? Tirei até uma fotinha, depois eu vou postar para vocês. Eu consegui tirar uma fotinha, meu marido no camelo de madrugada, desesperado, me socorrendo, e eu com hipotermia. Então, queridos, o Eterno não te chamou para subir no monte. Faça como eu, não pegue um camelo e desça, nem suba, queridos, não é? Não faça isso, não é? Olha, vai orar no seu quarto, que o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Fecha a tua porta, não é? Daniel fazia isso, queridos. Ele fechava a porta, mas abria janelas na direção de Jerusalém. 3 vezes por dia Daniel se prostrava ao Eterno, queridos. Eu não vi em nenhum lugar, aonde Davi, um homem segundo o coração de Deus, em nenhum lugar tenha subido a algum monte para orar, exceto aonde a arca foi depositada, que é o monte aonde a arca deveria estar repousada, sobre a pedra, na verdade, do sacrifício, aonde Abraão vindo foi levado para sacrificar ao seu filho. E não é nenhum monte tão elevado assim, tá, queridos? Quem foi a Israel já deve ter visto onde fica o domo da rocha, onde fica a mesquita de Omar, e onde em breve será construído o templo, o terceiro templo, para minha tristeza, não para o louvor da glória do Pai inicialmente, não é? Outro virá e se apossará
desse terceiro templo, infelizmente. Mas ali estarão as duas testemunhas mártires. Antes disso, quem sabe ainda eu possa conhecê-las em vida. Hein? Vamos aguardar e aguardar. Então, meus amados, queridos meus, o único monte que nós somos chamados a subir é o Monte Sião, em Jerusalém. Não coloque o Monte Sião aqui, por favor, queridos, aqui na região das águas aqui, não é? Nós também temos Monte Sião ali ao sul de Minas Gerais. Não é esse Monte Sião, queridos, que eu estou falando, não é? É o Monte Sião, é de Sião, não é? Em Jerusalém, não é? É o único monte que o Eterno realmente deseja que você suba. E isso vai acontecer, todas as nações virão e adorarão. Uma vez por ano, todas as nações estarão diante do Rei, diante do Rei dos Reis. Certamente Yeshua voltará, meu Senhor em glória, aleluia. Então, amados, finalmente, basicamente, é uma doutrina de homens. Eu lamento, sinto muito, mas você que sobe aos montes, não é, queridos, e tem o desejo de orar nos montes, gosta de ver o galinho brilhando, né, e outras coisas mais, não é? Eu não vou desaconselhar de maneira nenhuma, eu só digo para você que eu não posso subir com você, exceto se o Pai assim me chamar. Então, nós ficamos aqui com esse aconselhamento difícil de engolir, não é, queridos? Mas só a graça do Senhor é que nos constrange. Lai lai